Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que vocês, queridos irmãos, estejam bem. Neste vídeo, estaremos disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 3 a 9 de junho. De maneira resumida e objetiva, vamos analisar e preparar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos valiosos frutos de lábios, os nossos comentários. Iniciando, vamos preparar algumas joias espirituais que podemos encontrar na leitura dos Salmos 45 a 47. Passando para a sessão Nossa Vida Cristã, vamos também preparar e analisar as respostas do discurso de 10 minutos com o tema Continue a mostrar amor no seu casamento. Este discurso tem duas perguntas baseadas num importante vídeo. Finalizando no estudo bíblico de congregação, vamos concluir o capítulo 10 do livro De Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 13 a 21. Também veremos que respostas podemos dar neste estudo. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. Então, para a primeira pergunta da apostila, temos como base o Salmo 45, verso 16, que diz: Seus filhos, ó Rei, ocuparão o lugar dos seus antepassados. O Senhor os designará como príncipes em toda a terra. Observem a pergunta. O que esse texto nos ensina sobre como vai ser a vida no paraíso? Este versículo nos fala sobre a vida no paraíso e nos faz entender que tudo será organizado. A nova terra será uma sociedade organizada por homens bons que se encarregarão de cuidar dos assuntos. Para cuidar dessa designação, esses homens vão receber orientações de Jesus e dos 144 mil que vão reinar com ele. Então, realmente vai ser maravilhoso quando todas as organizações corruptas forem substituídas por uma única organização, que será unida e sem nenhuma corrupção. Agora, com base na leitura completa dos Salmos 45 a 47, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia já podemos encontrar logo aqui no verso 1 do Salmo 45. Diz assim: Meu coração se agita com algo bom. Eu digo, meu cântico é sobre um rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil copista. A lição. Este versículo nos motiva a valorizar o nosso ministério e a nos esforçar para manter o entusiasmo apesar dos obstáculos. Porque, conforme o próprio salmista disse, o reino messiânico é uma coisa maravilhosa, uma coisa boa, que agitava o coração dele. Então devemos continuar dando o nosso melhor em pregar essa boa nova para todas as pessoas. Agora, na continuação, podemos encontrar outra joia espiritual, no Salmo 45, verso 2. Ó Rei, o Senhor é o mais belo dos filhos dos homens. Palavras encantadoras escorrem dos seus lábios. Por isso, Deus o abençoou para sempre. A lição. As Escrituras falam muito pouco sobre a aparência física de Jesus. Alguns chegaram à conclusão que, por ser um homem perfeito, sem pecado, ele era um homem fisicamente bonito e atraente. No entanto, sua beleza excepcional, na verdade, consistia em sua lealdade inabalável a Deus, pois quando esteve na terra, Jesus sempre usou palavras cheias de graça e gentis ao pregar para as pessoas. Isso nos ensina a importância de também hoje nos esforçarmos em seguir seu exemplo na pregação, usando sempre palavras gentis e amorosas para tocarmos o coração de nossos ouvintes. Agora, uma segunda lição, ainda nesse verso, é sobre a importância de gostarmos ou termos prazer de ensinar a Bíblia aos outros.
Quando colocamos entusiasmo e coração em nosso ensino, assim como Jesus fez, isso faz toda a diferença na nossa pregação, pois pode atrair outros para a verdade. Muito bem, vamos ver agora o que diz o verso 8 do Salmo 45. Todas as suas vestes são perfumadas com mirra, oloés e cássia. Do grandioso palácio de marfim vem o som dos instrumentos de cordas que o alegram. Salmo 45, verso 8, a lição. Este versículo diz que todas as vestes do rei são perfumadas com mirra, aloés e cássia, ou seja, algo realmente muito digno. Então, como seguidores de Cristo, isso nos ensina uma lição prática que podemos aplicar nas nossas vidas, que é procurar adornar o nosso ensino. E nós podemos fazer isso hoje por sempre, de maneira equilibrada, cuidarmos da nossa aparência física, roupas, bem como do estado das nossas publicações ou dispositivos. Desta maneira, vamos sempre dar um bom testemunho às pessoas. Agora, passando para o Salmo 46, vejam o que diz os versos 1 e 2. Deus é o nosso refúgio e nossa força, uma ajuda encontrada prontamente em tempos de aflição. Por isso é que não teremos medo, ainda que a terra se transforme, ainda que os montes caiam nas profundezas do mar. Salmo 46, versos 1 e 2, a lição. Observamos aqui que Jeová se importa com o que acontece ao nosso redor. E não só se importa, mas como é um refúgio e força para cada um de nós. Ou seja, isso é uma garantia que Jeová pode e quer nos ajudar, não importa o problema que enfrentemos. Por isso, é muito importante sempre confiarmos nele de todo o coração. Então, o tema desse discurso de 10 minutos é um tema muito importante. Continue a mostrar amor no seu casamento. Vamos ler o parágrafo. Casamentos são ocasiões que trazem muita alegria. Geralmente, o dia do casamento é um dos dias mais felizes da vida do casal. Mas o que um casal pode fazer para manter essa felicidade por toda a sua vida juntos? Para ter um casamento feliz, o casal precisa continuar mostrando amor e carinho um pelo outro. Isaac e Rebeca são um bom exemplo para os casais. A Bíblia diz que, mesmo com mais de 30 anos de casados, eles ainda eram carinhosos um com o outro. O que pode ajudar os casais a imitar esse exemplo? Agora temos um vídeo. É importante que os irmãos assistam um vídeo para entenderem as perguntas e as respostas. O tema do vídeo: Como ser feliz no casamento? Seja amoroso e carinhoso. Depois de assistir o vídeo, vejam as perguntas. A primeira: o que pode fazer com que um casal se distancie emocionalmente? Resposta: nós vimos no vídeo várias coisas que podem distanciar um casal. Por exemplo, a correria do dia a dia, o trabalho secular e as distrações. A segunda pergunta: o que cada um pode fazer para que o outro se sinta amado? Com base em Atos capítulo 20, versículo 35. A resposta: em Atos capítulo 20, versículo 35, diz que há mais felicidade em dar do que receber. Então o casal pode se perguntar: o que o meu marido ou minha esposa precisa? E daí analisar as necessidades de cada um. Por exemplo, alguns se sentem amados quando são ouvidos com muita atenção, ou quando escutam que são amados e valorizados. Já outros precisam de demonstrações de carinho ou de um bom momento a sós um com o outro. Outros ainda se sentem amados quando recebem ajuda com as tarefas de casa. Além disso, é importante também o casal se lembrar que ninguém é perfeito. Por isso, o mais importante é dar o seu melhor e mostrar por ações amor e carinho. Lembrando, o tema do capítulo 10 é a palavra de Jeová crescia. E nós entramos no próximo subtítulo. Viram-no e ficaram pasmados, com base em Atos capítulo 12, versículos 12 a 17. A pergunta dos parágrafos 13 a 15, duas perguntas. A pergunta A: como os membros da congregação que estavam reunidos na casa de Maria reagiram à chegada de Pedro? Resposta: quando abriram o portão e viram Pedro, muitos ficaram pasmados, ou seja, eles ficaram tão felizes e fizeram tanto barulho que Pedro teve que acalmá-los para que pudesse contar o que lhe havia acontecido.
pedir que transmitissem essa informação ao discípulo Tiago e aos outros irmãos, e então ir embora antes que os soldados de Herodes o encontrassem. Parágrafos 13 a 15 e a pergunta B. Em que o livro de Atos passa a se concentrar, mas que efeito Pedro continuou a causar em seus irmãos espirituais? A resposta: a partir do momento que Pedro vai para um lugar seguro, onde pudesse continuar seu serviço fiel, o livro de Atos passa a se concentrar na obra e nas viagens do apóstolo Paulo. Então Pedro sai de cena, com exceção de Atos capítulo 15, onde ele ajuda a resolver a questão da circuncisão. Mas podemos estar certos de que ele fortaleceu a fé dos seus irmãos espirituais, aonde quer que tenha ido. Quando Pedro saiu da casa de Maria naquela noite, com certeza os irmãos reunidos ali estavam muito felizes. Muito bem, vamos agora para a pergunta do parágrafo 16. Porque o futuro certamente nos reserva muitas ocasiões felizes? Porque no futuro veremos todas as promessas de Jeová se cumprirem em escala global. O que vai acontecer será tão maravilhoso que ultrapassa os limites da nossa imaginação. Portanto, é muito importante que permaneçamos fiéis. Somente dessa maneira poderemos ter a certeza de que haverá muitas ocasiões felizes no futuro. Vamos agora para o último subtítulo do estudo. O anjo de Jeová o feriu, com base em Atos capítulo 12, versículos 18 a 25. Parágrafos 17 e 18, uma só pergunta. Que acontecimentos levaram à bajulação de Herodes? Observamos aqui que, por não conseguir matar Pedro, é provável que Herodes tenha se sentido humilhado. Então, após surgir uma questão diplomática em que alguns dos seus inimigos se viram obrigados a lhe pedir um acordo de paz, Herodes, para recuperar seu orgulho ferido, vestiu uma roupa real para fazer um discurso a uma grande assistência. Dessa maneira, a multidão ali, querendo bajular Herodes, clamou: "É a voz de um Deus e não de um homem." Muito bem, parágrafos 19 e 20, duas perguntas. A pergunta A. Por que Jeová puniu Herodes? Resposta. Porque aquela bajulação e glória pertencia somente a Jeová e não a ele. Então, por ser orgulhoso e ter aceitado tudo aquilo, instantaneamente o anjo de Jeová o feriu, fazendo com que ele morresse de forma repugnante. Parágrafos 19 e 20, a pergunta B. Que consolo podemos obter do relato da repentina morte de Herodes Agripa? O consolo que Jeová é um Deus que ama a justiça. Então, por mais que as pessoas más hoje não são punidas pelas coisas ruins que fazem, tanto aos outros como aos servos de Jeová, isso não vai durar para sempre, porque Jeová está observando todas as suas ações, e cedo ou mais tarde a sua justiça divina prevalecerá. Parágrafo 21. Qual é a principal lição do capítulo 12 de Atos e por que isso nos consola hoje? Fica claro que esse registro no capítulo 12 de Atos não trata principalmente da morte de um apóstolo e da fuga de outro. Fala a respeito de Jeová e das medidas que ele tomou para frustrar as tentativas de Satanás de destruir a congregação cristã e de acabar com a pregação. Esses ataques de Satanás falharam. Então isso nos consola hoje porque nos garante que todas as suas tramas futuras contra o povo de Jeová também falharão. Além disso, nos consola saber também que aqueles que ficam do lado de Jeová e de Jesus Cristo participam de uma obra que nunca vai falhar. Portanto, isso é um grande privilégio para cada um de nós. Muito obrigado pela atenção, queridos irmãos. Esta foi a nossa preparação da reunião Nossa Vida e Ministério Cristão desta semana, 3 a 9 de junho. Esperamos de coração que essa análise possa ser de ajuda e que você consiga comentar em pelo menos uma dessas partes da reunião. Agora chegou aquele momento que, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário, compartilhe nossos vídeos e, se ainda possível, torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos, mais pessoas e, consequentemente, ajude eles também nessa preparação. Uma excelente semana para todos vocês e até mais aos próximos vídeos.